o Vasco começa aquela Série B, os primeiros jogos ali empatando, é difícil, mas quando ganha do Bahia, que entra no G4, e aí, inclusive, tem até uma entrevista do Danilo, goleiro do Bahia, que viraliza, pô, os caras ganharam do Bahia, parece que ganharam um título, pô, que na verdade o torcedor comemorou muito aquela vitória, porque o Vasco vinha desde a Série B do outro ano sem entrar uma rodada sequer no G4. O Figueiredo dá uma paulada, o Vasco ganha com um golaço do Figueiredo de falta, e ali o Vasco, enfim, entra no G4. E entra e não sai mais, ele vai até a última rodada dentro. Os primeiros jogos foi meio apertado, e a galera chamava o Zé Ricardo de Zé Binário, que era 0x0, 1x1, 1x0, era sempre placares ali 1-0. Fala pra gente da importância do trabalho do Zé Ricardo. Pô, o Zé Ricardo é um cara que conhece o Vasco, assim, na palma da mão, cara. E eu acho que, assim, o Zé Ricardo é um ser humano, cara, que no futebol são poucos que você vai encontrar, irmão. No quesito caráter, frontalidade e ser humano incrível, irmão, são poucos que você vai encontrar. Eu coloco nesse pacote aí Jorginho, né, que hoje se tornou uma pessoa que eu tenho uma amizade, né, vira e mexe a gente tá se falando. Então, assim, são essas pessoas, cara, que você não encontra muito no futebol, irmão. Né, tem outras também, que eu não preciso citar, mas tem outras pessoas que também têm o mesmo perfil. Mas o Zé Ricardo era um cara que conhecia o Vasco na palma da mão, irmão. Né, era um cara que sabia da dificuldade do clube, né, ele vai ao mercado, né, sabendo da dificuldade que o Vasco tinha de contratar. Né? Tanto é que eu ganhava um salário no Bragantino que era maior que o Vasco, né? Eu reduzo o salário, né? E eu acho que a grande maioria teve que fazer isso e ele expõe isso muito, muito claro, cara, na questão quando ele vai contratar. Ele faz o contato com o atleta e fala, ó, a gente pode pagar somente isso, cara, entendeu? Então, assim, era um cara que conhecia o Vasco com a palma da mão, cara. E, assim, um cara que tinha o nosso grupo, cara, com a palma da mão. Não tinha um que não gostava do Zé Ricardo, cara. Porque eu acho que resultado, irmão, você tem os 3, derrota, vitória e empate. Mas o que fica no futebol é o caráter do homem, cara. E o Zé Ricardo, ele tinha, assim, um caráter, todo mundo gostava dele no clube, no CT, cara. E a gente começa realmente a Série B patinando, cara, né? A gente tem aquele empate com o Vila Nova em casa, que eu até faço o gol que o juiz anula, né? E a gente começa patinando. E a partir desse jogo aí do Bahia, cara, a gente entra no G4 e não sai mais, cara. Mas assim, a forma que a gente fazia, que o Zé Ricardo fazia com o nosso time, cara, nosso time era difícil tomar gol, cara. Né? Beleza, você vai falar que o Vasco você não viu um futebol vistoso. Beleza, cara. Mas assim, que time na Série B que consegue fazer um futebol vistoso? Eu vou te dar 2 exemplos que talvez foram os únicos que eu vi, cara. Que foi o Cruzeiro, no mesmo ano, 2022, e o Bragantino, 2019, cara. Porque na Série B não tem como você propor jogo, cara. Você fazer um futebol vistoso, cara. Então, assim, nosso time era justamente isso, cara. A gente defendia muito bem, né? Ficamos aí, não sei, acho que quantas rodadas sem tomar gol. Acho que, se eu não me engano, foram... Inclusive o Thiago Rodrigues, Thiago quando Rodrigues toma o gol, desvia. Acho que é no Náutico, né? cara, eu acho que desvia. o Thiago Rodrigues ficou, se eu não me engano, 13 jogos sem tomar gol, Ele ficou chateado que ele tomou o gol. Né? Cara. E foi um chute desviado. E assim, o Zé Ricardo tinha um time, tinha um grupo na palma da mão, cara. Eu acho que se a gente não tem essa questão de oscilações de treinadores, né, de mudança de cargo, eu acho que a gente fazia uma Série B muito mais tranquila do que foi, entendeu, cara? Mas o Zé Ricardo, cara, era um treinador que tinha o clube e os jogadores na palma da mão, cara. Então, assim, hoje o Zé, também a gente se fala de vez em quando, deixar logo até mesmo um abraço pra ele, cara, porque é um grande treinador, cara, e é um cara que eu quero levar até o resto da minha vida, assim, tendo contato com ele. Inclusive, tem muita vontade de receber o nosso Zé Ricardo aqui, fica o convite. Muitas pessoas têm a opinião, Edmar, que se o Zé Ricardo não sai, não por demérito dos treinadores que vieram depois, mas se o Zé Ricardo não sai, ele acaba indo acertando uma proposta da Coreia. Japão, desculpa. O Vasco teria tido mais tranquilidade naquela Série B. Você, como atleta que acompanhou o processo com todos os treinadores, você concorda com essa opinião? Concordo plenamente, cara. Concordo plenamente, porque, igual eu falei, ele tinha o clube na mão, cara. Ele tinha o trabalho na mão, ele tinha na época... ele tinha muito bom contato com o Salgado, cara, né? O presidente, né, que tava na época. Então, assim, cara, o Zé era um cara que tinha... até mesmo os que não jogavam com ele, não tinham o que falar dele, cara.
Pô, a comissão técnica dele, cara, na época era o Fabinho e o Kleber. Pô, os caras são espetaculares, irmão. Então, assim, era difícil nós termos um ambiente ruim, cara. E o que faz futebol, cara, é um ambiente. Você tendo um ambiente bom, cara, você vai embora, entendeu? Mesmo você ganhando de 1-0, aos trancos e barrancos, igual o pessoal falava, né, que o time dele era isso, cara. Mas assim, cara, ele transformou o nosso ambiente, cara. Né? E tinha jogadores na palma da mão, cara, entendeu? Um cara que era muito frontal, muito caráter, entendeu, cara? Então, assim, justamente isso aí que você falou, cara, o Zé Ricardo, ele fazia isso, cara, entendeu? O nosso time, ele não tinha um futebol vistoso, mas a gente ganhava, cara. E era isso que a gente precisava, entendeu? Então, assim, eu acredito muito que se ele não saia, talvez a gente tinha uma Série B muito melhor e mais tranquilo. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. 2 vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família Futebolaço a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.